Senador, começando a nossa entrevista, como é que o senhor avalia o momento atual do governo e as chances de reeleição do Lula e do PT em 2026? Bem, eu acho que, obviamente, nós estamos vivendo um momento de alguma dificuldade, não é? Essas dificuldades se devem, no meu ponto de vista, primeiro ao fato de que nós assumimos o governo e não deixamos claro para a população os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que teríamos que superar e, portanto, hoje nós sofremos a comparação entre o governo Lula atual e os outros governos do presidente Lula. Segundo, porque mundialmente nós temos problemas e questões que nós diretamente não dominamos. Entre elas, o problema das mudanças climáticas, que terminaram interferindo na produção de alimentos no nosso país, problemas como o preço do café, que é um problema internacional, isso tudo falando sobre a inflação de alimentos, que sofreu uma influência direta desse problema das mudanças climáticas. E o terceiro são os problemas que qualquer governo enfrenta, dificuldades, erros, particularmente em questões como a comunicação do governo, que eu acho que durante 2 anos não conseguiu levar para as pessoas o que está acontecendo hoje no Brasil, que do ponto de vista econômico vive um excelente momento, o país cresce mais do que todo mundo previa, o país diminuiu o desemprego, aumentou a renda da população, tem uma inflação descendente nesse momento e dificilmente isso tem chegado para as pessoas. Então, eu acredito que são problemas, mas que podem ser tranquilamente superados. Agora, o senhor falou sobre os indicadores econômicos, PIB em crescimento, a dívida pública recuando, desemprego em queda. O senhor atribui a quê a queda de popularidade do presidente Lula? A erros na comunicação? Olha, eu diria que hoje, no mundo inteiro, nós temos um processo de polarização que, em alguns casos, como dizem alguns cientistas políticos, se transforma numa cristalização de opiniões, uma cristalização e uma divisão na sociedade que se retroalimenta. Não há como você convencer pessoas de que têm uma determinada ideia, de que há um outro caminho, de que aquele pensamento pode ser questionado. Eu acho que esse é um problema concreto. Não é? A outra questão que eu vejo é que o governo também cometeu erros ao longo desse período, né? Acho que a decisão de fazer uma modificação mais profunda na comunicação demorou um pouco. A percepção de que o Brasil mudou a sua conformação de classes sociais e interesses também. Acho que nós entramos em 2023 como se estivéssemos entrando em 2022. Há uma realidade diferente, há problemas diferentes. 2002, o senhor diz. 2002. A classe trabalhadora mudou ao longo desse período e essa percepção, todos nós demoramos a tê-la, ou pelo menos a nos adaptarmos ou tentarmos nos adaptar. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, o mundo crescia e crescia em paz. Quando o Lula volta 20 anos depois, em 2023, o mundo já encontrava um período ali de recessão e um mundo em guerra. O senhor acha que faltou ao presidente uma compreensão da mudança de cenário? Ou ele talvez tenha achado que encontrar um cenário favorável do ponto de vista externo e interno, como encontrou em 2003? Todos nós tínhamos essa avaliação. Eu acho que todos nós, em parte, achávamos que teríamos muitas dificuldades, que esse desenho da polarização internacional aconteceria, mas achamos que o conteúdo do nosso projeto, as nossas políticas, fariam rapidamente um efeito importante no sentido de garantir ao governo suporte político e social. Talvez tenhamos também não dado a devida
não a importância, eu dizia, mas a devida dimensão de não ter maioria no Congresso Nacional. Esse é um problema muito importante. E num momento em que o Congresso sempre foi um espaço de recepção e discussão de propostas, não tinha uma agenda. Hoje tem uma agenda, hoje administra a execução de uma parte considerável do orçamento da União e tem uma pauta que não se restringe a questões ideológicas, de valores, mas também uma pauta econômica. O Congresso é fortemente comprometido, por exemplo, com o setor financeiro. E nem todas as propostas do governo, ou a maioria das propostas do governo, não tem identidade necessariamente com o que pensa o sistema financeiro. Então, essas coisas, acredito que geram problemas e dificuldades. E, felizmente, o governo, ainda que no terceiro ano ou no final do segundo ano, começou a entender muitas coisas que nós achávamos que não funcionariam como estão funcionando hoje. Na última segunda-feira, o senhor subiu à tribuna do Senado e fez um discurso justamente sobre os indicadores econômicos do governo, o crescimento do PIB, recuo da dívida pública, a inflação em queda, a Bolsa de Valores há 2 semanas atingiu o maior patamar histórico. E o senhor falou, abre aspas, que todos os dias o mercado toma um susto com o governo. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antevendo um susto do mercado, ele recuou em parte ali da medida do IOF, e agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que se trata de uma gambiarra tributária e que o governo tem 10 dias para apresentar uma alternativa. O ministro da Fazenda, por sua vez, disse que há o risco de shutdown, se não tiver o IOF. O governo já recuou algumas vezes, como na questão do PIX. O Congresso devolveu, por exemplo, a MP do PIS/COFINS. O senhor falou do problema na comunicação. O senhor avalia que esse episódio do IOF é mais um erro da comunicação e também da articulação política? Não, veja, até porque no Brasil essa questão do IOF ela tem tido tratamentos variados de acordo com o tempo. Quem não lembra que há pouco tempo atrás nós pagávamos 6% de IOF quando se pagava com cartão de crédito no exterior. Agora já vinha com menos de 1,8%, não é? E o governo está propondo que ultrapasse um pouco os 3%. E todos os governos fizeram em algum momento uma gestão econômica que levava em conta a possibilidade de incrementos do IOF. E isso nunca gerou no Brasil grandes traumas, até porque em algumas dessas incidências, ou numa parte significativa, não se atinge o consumidor individual, não gera diretamente problemas para as empresas. Talvez o segmento que mais se incomoda com essa questão é o setor financeiro, novamente. Então, nós temos que fazer uma escolha sobre onde nós vamos incidir ações que possam promover o equilíbrio fiscal. O Congresso Nacional exige, cobra equilíbrio fiscal. Por que o Congresso Nacional não abre mão de um pedaço das emendas parlamentares? São mais de 50 bilhões de reais. Nós estamos tratando aí de um problema em torno de 20. Não poderia o Congresso fazer um gesto e dizer, não, depois vocês repõem, vamos agora, durante esse ano, abrir mão de 20 bilhões de reais de emendas? Claro que não há. As empresas, todas elas se queixam que o IOF vai crescer, o custo do dinheiro vai crescer, mas nenhuma delas abre mão das isenções fiscais que já tem há muito tempo. Quem não lembra o sacrifício que foi nós começarmos lentamente voltar à oneração da folha de pagamentos? Então, o problema é que as pessoas querem que o governo dê uma solução que muitas vezes não é mágica. Por outro lado, se nós formos olhar diretamente, aonde nós vamos cortar? Os investimentos em infraestrutura, por exemplo, eles são vitais para que o crescimento da economia seja sustentável. Nós não podemos cortar. Nós não podemos cortar programas sociais, políticas públicas, como saúde, como educação, enfim. Então, o governo tem a alternativa de buscar outras fontes para viabilizar esse financiamento desse déficit,
já que os que poderiam dar uma contribuição maior não querem fazer, não é? Então, tentar agora encontrar um caminho, um roteiro ou uma combinação de coisas. Eu vi que o presidente da Câmara falou, inclusive, em retomar o debate sobre as isenções fiscais, não é? Poderíamos pegar uma parte desse recurso daí, uma parte do IOF, uma parte das emendas parlamentares ou de outras fontes, né? Mas eu creio que nós vamos encontrar uma saída para isso. Outra coisa que nós temos que discutir é se há um comprometimento tão grave da gestão fiscal se nós adiarmos um pouco as metas, né? Também isso não é o fim do mundo. Temos que rediscutir essa questão da meta de inflação que tá posta. Nós vimos agora, inclusive, essa semana, um registro de mais uma queda na inflação. E se você compara com outros países por aí afora, pode-se dizer que é uma inflação perfeitamente aceitável e que está em declínio, né? Então, eu vejo um pouco a coisa por aí. Vamos ver se o presidente Lula vai conseguir, juntamente com o ministro Haddad, encontrar uma equação onde a gente encontre uma saída para isso. O senhor tocou na questão da financiarização, né? Da captura do sistema financeiro de pautas de política econômica. O senhor falou também em inflação em queda e crescimento do PIB, só que tem um outro gargalo que é a taxa de juros, né? Como é que o senhor vê, como senador e presidente do PT, a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a condução da política monetária pelo Banco Central? Olha, eu acho que, primeiro, uma parte do que foi feito a partir de janeiro já era algo que estava devidamente precificado, não é? Já havia a previsão de que nós teríamos algumas altas nos juros, não é? Isso se concretizou. Nesse momento, apesar de a própria ata da reunião do Copom acenar com a possibilidade de algum tipo de alta ainda, mas me parece que, a julgar pelo próprio pronunciamento do presidente do banco e de analistas econômicos, que talvez tenhamos chegado no limite disso. E daí para frente é um processo de redução. Não sei quando isso vai começar. As previsões do mercado financeiro de que a partir de setembro se teria uma estabilidade, dentro da leitura do mercado financeiro, que é sempre, digamos, o resultado de um estudo, mas é um resultado também de um desejo, não é? A gente vê as avaliações que são feitas pelo mercado, elas sempre nunca conseguem bater com o que acontece como fato real, porque ali está embutido um interesse e um desejo também. Então, eles consideram que, a partir de setembro, nós teríamos uma situação de absoluta estabilidade para se começar um processo de redução. Se a inflação continuar respondendo como está, ainda que a redução seja uma redução lenta, paulatina, talvez, quem sabe, a gente possa chegar a um final de ano em que possamos ter já algum tipo de redução. Até porque esse é um outro problema. A gente fala de política fiscal e com uma alta de juros como essa, com um patamar de juros como esse, não há como se produzir equilíbrio fiscal, porque é o incremento que o governo paga como juros, são recursos que estão indo para lá e o governo vai ter que ficar indo procurar outras fontes de recursos ou cortar em coisas essenciais, né? Mudando de assunto, as eleições para a presidência do PT marcadas para o dia 6 de julho. Parece que houve um consenso, uma unidade dentro da corrente majoritária, a CNB, Construindo o Novo Brasil, em torno do nome do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. No entanto, o nome dele sofre uma rejeição interna muito grande dentro do partido. Essa unidade realmente está formada em torno do nome dele? O senhor vai votar nele? Claro, claro. Na verdade, a divergência, o debate interno dentro da CNB, ele aconteceu muito em função de uma
uma disputa política, uma disputa de espaços. Se você for analisar, inclusive, as teses dos diversos candidatos que estão disputando a eleição, e são de tendências distintas, você vai encontrar muito mais convergências do que divergências. Então, existe um debate político, uma disputa interna que é legítima, que aconteceu também dentro da CNB, mas que eu diria que no caso da CNB está devidamente superada. Pesa, obviamente, o fato do apoio do presidente Lula, ou pesou a candidatura do Edinho Silva, mas também as conversas que nós fizemos, o texto que foi elaborado e que é unânime para representar como tese esse nosso segmento. Eu não tenho dúvida de que o PT não será problema para o governo. Eu acho que nós vamos sair unificados com algumas teses que terminam todas elas convergindo para o objetivo da reeleição do presidente Lula em 2026 e da continuidade do projeto patrocinado, apoiado pelo PT. Senador, o Lula hoje provavelmente é o nome da esquerda mundial mais importante. Só que o Lula ele está prestes a completar 80 anos. Como é que o senhor vê o futuro do PT e das esquerdas sem o Lula? Veja, eu acho que se nós tivermos um processo em que redunde na vitória do presidente Lula em mais 4 anos, nós temos um caminho aberto para garantir a continuidade desse projeto a partir de um processo interno dentro do próprio PT, que vai ser buscado pelo próprio presidente Lula. Os partidos de esquerda, que têm uma vida importante na institucionalidade, geralmente eles passam por crises que são crises importantes. Se você pegar o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, ao longo das últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, passou por fortes crises, né? Todos lembramos que quando houve, ali por volta de 77, um pouco depois de 77, o fim da ditadura franquista, houve um período em que o Partido Socialista de Felipe González deteve uma hegemonia muito forte. E depois, por várias outras razões, ele entrou num processo de debacle muito grande para poder novamente renascer já na geração do Zapatero. A própria política que foi implementada pelo Partido Socialista durante o período Zapatero e imediatamente pós, conduziu novamente a um processo de crise do partido que agora ressurgiu novamente. No caso do PT, essas crises profundas que terminaram sendo um gigantesco divisor de águas dentro dos partidos, não aconteceu pela própria existência de uma liderança que era o presidente Lula e que, ao longo desse período, preservou essa liderança. E eu acredito que, se nós tivermos a oportunidade de mais um governo, que certamente será muito melhor do que esse, porque nós vamos estar colhendo coisas importantes que foram plantadas agora, como, por exemplo, os efeitos da reforma tributária que foi feita, as obras que foram iniciadas agora e que não vão se concluir nesse governo. Aí eu acho que criam-se as condições políticas para um processo de renovação que o próprio Lula vai conduzir. E aí, a partir daí, os que serão os condutores dessa transição, eu não tenho dúvida que terão condições de criar um novo momento para o PT. Eu acho que esse processo de transição, se ele acontecer ao longo de um próximo governo do presidente Lula, ele tem tudo para dar certo. Mas o senhor, portanto, acredita que essa renovação desse ciclo do PT, ele depende da manutenção do partido no poder? Não, a renovação acontecerá de todo jeito. O problema é que quando a renovação acontece, no momento que você está fora do poder ou vivendo uma crise profunda, ele é muito mais doloroso, ele é muito mais demorado, inclusive. E nós estamos na busca de
concretizar, não de concluir, mas de concretizar um projeto político que marcou o Brasil ao longo das 2 primeiras décadas e agora na terceira década do século XXI também continua marcando. Eu diria que se nós, nessas 3 décadas, nós tivemos 2 governos Lula, 2 governos Dilma, estamos em mais um Lula e mais um Lula poderá vir, eu creio que o Brasil será um país completamente diferente e o peso que o PT tem continuará a ser forte e essa transição poderá se dar sem traumas, acredito. Agora, falou em projeto político. O senhor acha que nesse projeto político do PT falta um projeto nacional ou é preciso repensar um projeto nacional dentro da esquerda e do partido? É preciso, sim. Tanto que, primeiro, nós vamos nos focar, passada a eleição, num processo que envolve um redesenho da organização do partido. Os partidos de esquerda também têm como uma característica importante, quando estão na institucionalidade, um processo de burocratização. E esse processo de burocratização acontece com, inclusive, mudanças de regras internas, né, que vão acontecendo de acordo com determinados interesses, enfim. O partido marcou um congresso para discutir o seu estatuto, o seu regimento interno, a sua estruturação para janeiro, logo no começo de 2027. Cresce hoje no partido uma visão de que não apenas devemos discutir a organização interna, mas o projeto político, atualizar esse projeto político de uma forma mais aprofundada. Então, tudo indica que esse congresso, que seria predominantemente para discussão da organização partidária, seja também um congresso para discutir a política do partido, o programa do partido, o projeto estratégico para o Brasil. Para 2026, o que vai acontecer, nós vamos ter agora um encontro, nós vamos fazer uma atualização de curto prazo, digamos, a discussão da tática, o aprimoramento do programa que veio de 2022, mas certamente esse congresso que vai acontecer em 2027, ele vai aprofundar muito mais essas questões. Agora, o senhor falou da reeleição do presidente Lula, a tentativa, né, de mais uma reeleição do presidente Lula no próximo ano. Sobre a correlação de forças, a composição de forças que o governo precisa fazer para levar adiante esse projeto de reeleição. Agora a federação UP, né? União Brasil e PP, o PP tem ministério, está na base do governo, mas o próprio presidente da sigla é um crítico ao governo. O União Brasil já disse que terá candidato e vai desembarcar do governo. O senhor acha que o governo vai encontrar dificuldades em aglutinar essas forças para o projeto de reeleição em 2026? Eu acho que depende da própria amplitude do apoio social que o governo tiver. Se o presidente Lula estiver bem nas avaliações do desempenho dele como presidente e como candidato, se o governo estiver bem do ponto de vista da avaliação da população, eu não tenho dúvida de que esse é um fator de atração importante. Quem não lembra como foi a eleição de 2010? O presidente Lula saindo, indicando a Dilma. Dilma, em 2014, também teve uma ampla aliança de apoio a ela, porque o governo estava bem, com a popularidade alta, em ambos os casos. Não é? Ali já era uma demonstração de que o processo estava precisando de alguns ajustes importantes. E foi ali também que esse fenômeno das redes sociais e da polarização política se manifestou. Agora, eu acho que também nós temos algumas tarefas a fazer para que essa popularidade chegue. E uma delas é fazer o enfrentamento político de maneira adequada nas redes sociais. Nós ainda estamos num roteiro um tanto, digamos assim, desfavorável em relação à habilidade com que a extrema-direita navega nesse espaço, né? E sem isso é muito difícil
se conseguir fazer um enfrentamento à altura. O senhor acha, então, que o governo ainda está batendo cabeça nessa questão das redes sociais? Não diria nem que o governo, né? Eu acho que nós todos da esquerda estamos batendo cabeça. Tentando entender ainda esse fenômeno. Não é bem entender. Veja, existe uma diferença importante entre nós e a extrema-direita, e aí eu estou falando nós, não estou falando o PT ou a esquerda, mas os verdadeiramente democratas, os de centro, nós não podemos usar as mesmas armas da extrema-direita. E a gente sabe que, além do apoio velado, às vezes nem tão velado, que as próprias plataformas tributam à extrema-direita, estimulam, terminam por inflar as postagens da extrema-direita, existe uma questão básica que é nós nos recusamos a trabalhar com a mentira, com a fake news. E a fake news é exatamente o maior combustível do qual se alimenta a extrema-direita para passar as suas versões sobre os fatos, as suas ideias. Então, isso já é uma desvantagem em si. Segundo, falta a nós, digamos assim, a competência para lidar com essa realidade, para produzir uma comunicação que seja acessível aos jovens, seja acessível a todos, né? Mas estamos aí no caminho de tentar construir, a partir do PT, a partir dos outros partidos, procurando, no caso do PT, ter uma comunicação mais centralizada, e a nossa expectativa é que nós consigamos. Para diminuir essa desvantagem, o senhor acha que passa pelo caminho da regulação das redes? E, se sim, como é que fica essa questão entre a liberdade de expressão e a questão civilizatória das redes, né? Não deixar fugir do controle, né? Que é uma linha tênue, né? Eu diria que não é para a esquerda, eu acho que é para a sociedade, é para a democracia. Sem um processo de algum nível de regulação, e isso já tem sido praticado no mundo, em alguns países, na Europa, por exemplo, os países têm adotado já uma legislação que permita haver uma certa regulação. Sem isso, eu creio que nós vamos ter uma ameaça que pode se tornar real, não é? À democracia no mundo. Não é? Então, é importante que isso aconteça não para beneficiar governo A ou B, mas para a preservação da democracia, do Estado de Direito, da liberdade. Esse espaço tênue entre a questão da liberdade de expressão e a questão da necessidade de regulação nem é tão tênue, porque as coisas que acontecem hoje em dia elas são tão evidentes e são tão contrastantes com o que deveriam ser, que é muito fácil você estabelecer a distinção. É liberdade de expressão acusar alguém sem provas do cometimento de um crime? É liberdade de expressão você negar o conhecimento científico, você negar científico em todos os aspectos, seja do ponto de vista da realidade do aquecimento global, das mudanças climáticas, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista de vários pontos de vista. Eu acho que essa barreira ela é bem mais fácil de identificar, porque a extrema-direita trabalha com um cabedal de instrumentos que são claramente muito grosseiros até. Ninguém está pedindo para ver como agora os Estados Unidos estão querendo fazer um processo de moderação em termos de opinião, em termos de fatos, em termos do que é real, do que não é real, do que é nocivo, do que pode ser ruim para a sociedade, do discurso de ódio, da misoginia, da homofobia. Então, é perfeitamente possível se estabelecer esse parâmetro, eu acho. Agora, o senhor falou sobre preservação da democracia, do Estado de Direito, e o governo Lula enfrenta um novo desafio inédito, que é uma espécie de cerco, né, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão buscando apoio externo, né, em relação à
a autoridades brasileiras, né? Ontem o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez um anúncio, né, de que o governo Trump planeja sancionar autoridades estrangeiras que são consideradas cúmplices, né, da censura à liberdade de expressão. Como é que o senhor vê essa possibilidade de cerco e até de sanções a, por exemplo, ministros da Suprema Corte brasileira pelo governo americano? Veja, o que tem sido ventilado é a possibilidade de restrição ao fornecimento de vistos, né? Obviamente que isso é um direito de cada país definir qual é a sua política de concessão de vistos, seja para turistas, seja para estudantes, seja para pessoas que vão trabalhar, seja, enfim, né? E isso aí é muito difícil se fazer uma colocação que não seja de reconhecer que é um direito. Agora, a grande questão é se o objetivo dessas sanções são o de interferir na soberania do nosso país, de interferir nos valores da nossa Constituição. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a divisão entre os poderes, como existe também nos Estados Unidos. Até agora, o presidente Trump não avançou o sinal de desobedecer às decisões judiciais. Não sei se em algum momento isso vai acontecer, se haverá realmente. Isso pode levar a uma crise muito importante da democracia americana. Mas, no nosso caso, isso tem sido respeitado. A nossa Constituição prevê. O executivo não pode interferir no judiciário, o legislativo não pode interferir nas decisões do judiciário. Então, o executivo de um outro país tem menos direito de interferir no judiciário brasileiro sem que isso seja uma invasão da soberania do nosso país. Pelo que entendo, portanto, o senhor faz uma crítica quase velada, né, a um discurso de aliados do ex-presidente Bolsonaro que se queixam de uma interferência do judiciário brasileiro no legislativo e, no caso, estão defendendo uma interferência de um poder estrangeiro nas instituições brasileiras, é isso? Sim, eu acho que o que eles defendem é isso, né? Aliás, o governo Bolsonaro foi pródigo em tentar interferir nos outros poderes sempre que ele considerava do seu interesse. Assim foi com o legislativo em vários momentos e hoje tem como foi também no judiciário, né? E dentro da versão política da extrema-direita, o Supremo Tribunal Federal foi alçado à condição daquele bode expiatório, né? Você vê a extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, usa como bode expiatório o imigrante, não é? Aqui no Brasil é a esquerda, é o PT e é o Poder Judiciário, não é? Então isso é parte de uma construção política que a extrema-direita faz para dizer que é uma força rebelde, antissistema, e o sistema estaria aí simbolizado pela Suprema Corte, pelo Executivo, sob a gestão do presidente Lula, né? Nesse momento, o Judiciário é o poder mais alvejado dentre os três dos poderes da República. No entanto, quando a gente teve a ação penal 470 do Mensalão e a Lava Jato, quando o Executivo estava sendo alvejado pelo Judiciário, também havia uma queixa da esquerda e do PT em relação às decisões judiciais. O que mudou agora? Veja, nós tivemos naquele período um processo de lawfare, claramente existente. Mas agora a oposição pode alegar também o lawfare. Foi reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, né? Não só o presidente Lula, mas outros integrantes do nosso partido que foram arrolados, seja em processos, seja em inquéritos, foram todos eles ou absolvidos ou sequer responderam a inquéritos. Havia ali, obviamente, um objetivo político contra o PT, contra o próprio presidente Lula. Acho que é lícito fazer esse debate, acho que é lícito buscar o apoio político de quem quer que seja, inclusive em termos mundiais. Esse não é o problema. O
problema é você querer usar o poder instituído de outro partido para interferir aqui no Brasil. Outro país. De outro partido, de outro país para interferir aqui no Brasil. Então, a diferença do enfrentamento desse problema é o que estão querendo, a extrema-direita brasileira está querendo se valer do fato de ter um aliado político nos Estados Unidos, que é uma grande potência, para, a partir dessa relação, desestabilizar o governo brasileiro e, ao mesmo tempo, o que é mais grave, não é tão grave quanto interferir na autonomia, na independência do Poder Judiciário no Brasil. E o senhor já teve uma interferência também no processo eleitoral de 2026? Já é um ensaio? Veja, eu acho que há um desenho claro de que essas chamadas Big Techs, né, as plataformas, elas vão tomar partido nesse processo, eu não tenho dúvida. Daí porque, se nós queremos ter um pleito livre, isento de qualquer tipo de interferência indevida, é preciso fazer essa regulação das mídias sociais, não é? Você lembra que em 2022 foi muito importante que o TSE tivesse mecanismos e instrumentos para impedir a propagação de fake news, para impedir o discurso de ódio, para impedir a denúncia de fraudes, obviamente inexistentes ou falhas inexistentes no processo eleitoral e no nosso sistema de votação, não é? Então, é importante que haja mecanismos legais para garantir que a disputa seja feita com paridade de armas e não um processo onde, não é, a mentira venha se sobrepor aos fatos, né? Agora, voltando a medidas que o governo Trump possa adotar contra autoridades brasileiras, o senhor falou que a questão do visto é uma questão interna, eles têm autonomia, uma questão direito de escolha de vetar, né, o visto a autoridades brasileiras. Mas caso isso venha a ocorrer, quais são as medidas que o senhor defende que o governo adote? Reciprocidade? Essa é uma possibilidade. Temos que analisar sempre, do ponto de vista da nossa diplomacia, a perspectiva do entendimento, não é? E quando isso não for possível, e isso caracterizar, de fato, uma ingerência na soberania do Brasil, o Brasil terá que se manifestar repudiando. Pode ser com alguma ação de reciprocidade, pode ser do ponto de vista político. Certamente essa é uma questão que não vai afetar apenas o Brasil, e eu acho que a comunidade internacional, se começarem a se consolidar absurdos em termos de... Isso sim que seria uma censura, né? Eu tenho visto nas notícias que instalou-se um verdadeiro pânico entre estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. Daqui a pouco serão os próprios estudantes americanos, professores, enfim. Não é? As universidades já são, né? Harvard, sim, né? Sim. Então, à medida que essas coisas se consolidem como política, eu acredito que internacionalmente haverá um processo de rejeição a essas ações, de protestos, enfim. E o Brasil, com toda certeza, se for vítima também, vai estar nesse meio. A nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia de negociação, mas sempre foi também uma diplomacia de afirmação dos nossos interesses e dos nossos direitos, né? E, quanto a isso, eu estou muito tranquilo sobre o que o Brasil vai fazer, porque eu acho que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, tem uma larga experiência, não é, em navegar em mares turbulentos, né? E se saindo sempre muito bem. Bom, para 2026 a gente falou muito sobre Lula e PT. Quais são os planos do senhor? O senhor pretende continuar no Senado? Qual é o seu projeto político? Sim, o PT, não só o PT de Pernambuco, mas o PT nacional, vai buscar um caminho de tentar se fortalecer no Senado. Nós estamos preocupados com uma possibilidade que pode se concretizar, não creio que seja fácil, mas pode se concretizar, da extrema-direita ter maioria absoluta no Senado Federal. Isso pode ser um desastre para a nossa democracia, porque nós vamos começar com abertura de processos contra ministros do Supremo, rejeição de nomes
para o Banco Central, para agências reguladoras, para o corpo diplomático, enfim, pode-se instalar um verdadeiro pandemônio lá no Senado. Então, nós estamos numa estratégia de priorizar a eleição para o Senado. E aqueles estados onde o PT já tem senadores vão estar na prioridade. Eu serei candidato, sim, ao Senado. O Senado Federal hoje é o último bastião a ser defendido diante do avanço? Não. É um dos, né? Nós vamos também querer aumentar a nossa representação na Câmara dos Deputados. E é possível fazer uma eleição bem planejada, com bons quadros, com bons puxadores de voto, podem melhorar a nossa situação de apoio na Câmara dos Deputados também, não é? E no Congresso Nacional, no Senado Federal, assim como na Câmara, obviamente, mas no Senado Federal, a estratégia principal vai ser a de constituir a bancada do presidente Lula, a do futuro governo Lula, para que nós não tenhamos que passar por tantas dificuldades como as que nós estamos passando agora, né? Senador Humberto Costa, muito obrigado por essa entrevista. Agradeço em nome do Portal Metrópolis. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado. Bom, agradeço ao senador e presidente do PT, Humberto Costa, por essa entrevista e agradeço a todos os nossos espectadores. Muito obrigado.